Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Aproveita esse momento inicial do nosso programa Texto e Contexto para compartilhar o link do programa para que outras pessoas também sejam alcançadas por esse conteúdo e também edificadas. Hoje nós estamos iniciando uma nova série de estudos, um novo tema no programa Texto e Contexto. Vamos falar sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo nesse programa e em alguns outros programas desse mês. Então compartilhe o link do programa para que mais gente também tenha acesso e seja abençoada por esses conteúdos. Nós temos a alegria de ter com a gente, nesse primeiro programa Texto e Contexto, para falar sobre esse tema, o pastor Júnior Mendes e o pastor Adelmilson. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao programa Texto e Contexto. Muito obrigado, é um privilégio estar com os irmãos hoje aqui para a gente participar do início dessa série sobre o Espírito Santo, que a gente possa juntos aqui nos edificarmos pela palavra de Deus. Amém. A paz do Senhor a todos que nos acompanham, pastor Eleilton, pastor Júnior. É um prazer, uma alegria debatermos esse tema que é tão importante, esse tema teológico, que é a pessoa do Espírito Santo, a sua atuação, né, na igreja do Senhor Jesus. E eu tenho ali a certeza que nós seremos edificados com mais esse tema tão importante para a igreja. Amém. Bom, como a gente tem dito então, esse programa a gente começa a falar sobre o Espírito Santo. Os programas do mês, a ideia é falar sobre a pessoa e a obra do Espírito. E hoje, nesse primeiro programa, a grande pergunta que vai guiar aqui a nossa conversa, a nossa reflexão, é a pergunta: quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Então, vamos falar um pouco a respeito da sua divindade, da sua pessoalidade. É muito importante que a gente tenha clareza a respeito dessa ideia, a respeito de quem é o Espírito Santo, aquilo que a Escritura Sagrada diz a respeito dele, principalmente igrejas pentecostais, né, de confissão pentecostal, como é o caso da nossa denominação. É muito importante ter clareza a respeito disso, né? Hoje nem tanto, mas há um tempo atrás, né, no nosso país e no meio dos evangélicos de maneira geral, os pentecostais tinham fama de não gostarem muito de estudar a Bíblia Sagrada. É muito importante nós termos clareza a respeito desse tema, a respeito da nossa crença sobre o Espírito Santo e sobre a doutrina do Espírito Santo. Então, eu acredito que os programas desse mês vão nos ajudar a respeito disso. E hoje, então, quem é o Espírito Santo? Eu queria começar com o pastor Júnior, para a gente tentar desfazer um equívoco aqui, né? Para iniciar o tema, muita gente usa a terminologia a palavra Espírito que aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Muita gente utiliza a palavra que é usada no original e o significado da palavra para tentar desmerecer a pessoa do Espírito Santo e inferiorizar a pessoa do Espírito Santo, comparando a uma força ou coisa do tipo. Então, como que a gente pode responder a um questionamento como esse, que utiliza do argumento da terminologia para inferiorizar a pessoa do Espírito? Sim, pastor Eleilton, se nós iniciarmos justamente pela terminologia presente no Antigo Testamento, a palavra para Espírito, sempre que aparece, traduzido para o português, a palavra Espírito, seja Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito do Senhor, sempre a palavra é Ruá. A palavra Ruá, o campo semântico dela está em torno da ideia de respiração, de fôlego, de vento. Tanto é que quando lá no início, em Gênesis, a gente tem as primeiras referências ao Espírito. Nos 2 primeiros versos: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Ruá de Deus, né,
se movia sobre a face das águas. Então, esse é o termo presente, esse é o mesmo termo que vai aparecer na ideia do fôlego que é soprado no ser humano. Então, se olharmos só pela terminologia, talvez a gente possa dar alguma razão para esse equívoco, porque, como você já bem colocou, é um equívoco. Esse termo ele vai aparecer algumas vezes, Espírito Santo, exatamente nessa expressão, são 3 vezes somente que vai aparecer no Antigo Testamento. O Salmo 51, um texto muito conhecido da gente, ele vai justamente citar essa ideia no verso 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. O texto caminha para usa ruá, mas a gente vai vendo, se a gente for analisando um pouco mais do contexto, da ideia da presença do Espírito, em Isaías 63, vai falar também sobre o Espírito Santo, na ideia de entristecer o Espírito. Então, assim, eu não entristeço algo inanimado, eu não entristeço uma energia impessoal, né? Mas o termo é esse. E no Novo Testamento, o termo no grego é pneuma, né? Que vai originar para a gente pneumático e tantas outras coisas. A ideia de ar, novamente, de fôlego, toda essa linha semântica, tanto de pneuma quanto de ruá, são muito próximas no grego e no hebraico. Só que, se apegar à terminologia sem uma compreensão mais ampla do contexto teológico em que a palavra é usada, você perde o significado. A gente não pode definir algo somente pelo termo. É bem verdade que o termo tenta ajudar a compreensão, ele traz essa metáfora, mas tudo que a gente vai, inclusive, discutir nesse programa e provavelmente em outros também, aponta para o fato que a teologia bíblica mostra o Espírito não como uma força. E esse equívoco vai gerar a ideia que alguns até inconscientemente fazem, mesmo tendo clareza doutrinária de que o Espírito Santo ali compõe a Trindade de forma pessoal. Mas esse equívoco leva alguns a entender o Espírito Santo como uma energia à disposição do crente, né? Então ela age e vai, como se fosse só uma força de Deus agindo no momento, e não Deus presente, Deus pessoal. Legal. Diante dessa sua explicação, a gente lembra o próprio tema desse programa, né? Texto e contexto, né? Talvez essa argumentação, então, em torno simplesmente usando terminologia sem desconsiderar, sim, não considerando o contexto, né, de onde aparece lá, aí pode realmente dar margem para essa ideia de que o Espírito é um vento ou coisa do tipo. Então é importante mesmo, todo o texto, a gente analisar o contexto, né, onde a palavra está inserida. Mas destacar uma coisa que é interessante da tua fala, você comentou aí no Antigo Testamento a gente ter apenas 3 menções do termo, né, composto Espírito Santo, mas no Novo Testamento é muito comum nesse termo, né? Sim. Espírito Santo a gente encontra vasto no Novo Testamento. Então parece, né, que é aquela ideia da revelação progressiva de Deus, né? Então você tem aqui no Antigo Testamento o Espírito Santo é mais tratado como Espírito de Deus, né? Só que no Novo Testamento fica claro que trata-se de uma pessoa mesmo, né? O Espírito Santo. Pastor Adelmilson, a gente pode dizer com segurança, de maneira contundente, né, que o Espírito Santo ele é Deus. A Bíblia Sagrada ela tem evidências assim, tem textos bíblicos que deixam isso assim de maneira clara para a gente? Como o pastor Júnior estava nos explicando, o Espírito Santo não é uma energia, uma força ativa. No Antigo Testamento, nós encontramos passagens que falam sobre o Espírito Santo, Espírito do Senhor, Espírito de Deus,
E quando a gente chega no Novo Testamento, nós encontramos já Espírito Santo em muitos textos. Jesus cita, Paulo, Pedro, os apóstolos, todos citam o Espírito Santo. E aqui é importante a gente destacar que quando os autores da Bíblia, eles citam o Espírito Santo, eles têm em mente uma pessoa. E esta pessoa tem uma natureza definida também nas Escrituras Sagradas, que é de natureza divina. Então não é uma força, é uma pessoa. Como o pastor Júnior nos disse, um objeto ele não vai ficar chateado, por exemplo. Se a gente chega aqui, pastor Eleilton, nós estamos em 3 poltronas aqui. De repente, 2 estão ocupadas e eu chego e não cumprimento a poltrona, por exemplo. Ela não tem reação nenhuma. Agora, se o Júnior está nessa poltrona, eu chego e não o cumprimento, alguma coisa, ou eu não consegui vê-lo, ou eu não, de repente, me esqueci, mas é possível que o Júnior diga assim, olha, o Adel chegou, o pastor chegou aqui, talvez não tenha me visto. Por quê? Porque ele é uma pessoa, então ele reage. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente encontra o Espírito Santo reagindo e agindo. Então, o Espírito Santo pode ser entristecido, um objeto não pode, uma força não pode, a energia não pode, mas uma pessoa. Então, ele tem pessoalidade. E esta pessoalidade, ela é comparada ao próprio Deus, o Pai, a Yahvé. E qual o texto que a gente encontra no Novo Testamento, assim, de início? Por exemplo, Atos capítulo 5. Quando o apóstolo Pedro recebe Ananias, o texto, eu vou fazer a leitura aqui, que eu acho que fica melhor para a gente compreender. Diz assim, olha, então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si a parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Pedro diz que Ananias tinha mentido ao Espírito Santo. Aí ele fala no verso 4, ela não lhe pertencia e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então Pedro tinha clareza, e aqui o texto é contundente, pastor Eleilton, que o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa comparada à divindade. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então, o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, não é uma força ativa no universo, ou uma força ativa de Yahvé, de Deus, ele é Deus. E outros textos, rapidamente, 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, vai dizer assim, 1 Coríntios capítulo 3, o texto do verso 18. Não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles, e também o Senhor conhece o pensamento dos sábios e sabe que são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja de Paulo, seja Pedro, seja o mundo, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Na sequência do texto, tanto no capítulo 6, quanto no que antecede esse texto de Paulo, ele vai dizer o seguinte, olha, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Isso no verso 16. O capítulo 6 vai nessa mesma linha. No final aqui, o versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então Paulo vai dizer que nós pertencemos a Deus, nós, ao mesmo tempo que nós somos santuários do Espírito Santo, nós somos santuários de Deus. Então, o apóstolo Paulo vai dizer que que o Espírito Santo é Deus. Tem um outro texto ainda, rapidamente, o capítulo 6 de Isaías, no capítulo 6 de Isaías, tem um texto interessante,
que a primeira leitura, quando a gente passa por esse texto, dá a entender que aqui nós temos a pessoa do Pai, que é o capítulo 6, versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Aqui no capítulo 6, dá a entender que o profeta está falando do Pai. Quando Paulo passa por esse texto, ele vai citar no finalzinho de Atos dos Apóstolos, quando ele cita esse texto, capítulo 28 de Atos, do versículo 24 a seguir, depois você acompanha na sua Bíblia. Aqui nós temos a seguinte informação do apóstolo: alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito esta declaração final, bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Então, pastor Eleilton, pastor Júnior, você que está nos acompanhando, quem fala no capítulo 6 de Isaías? Quem fala no capítulo 6 de Isaías é o Espírito Santo, é o Pai. E aí Jesus vai dizer também em Mateus que é Ele. Então nós encontramos a Trindade presente no capítulo 6 de Isaías. Quando chega no capítulo 28, versículo 24 a seguir, Paulo vai dizer que o Espírito Santo fala naquele capítulo. E o que o Espírito Santo fala no verso 26, Paulo vai dizer as mesmas palavras que o profeta Isaías fala no capítulo 6. Olha, vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Então, o apóstolo Paulo entende que o Espírito Santo é Deus. Pedro entende que o Espírito Santo é Deus. Jesus disse que o Espírito Santo é Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. Então, não é uma força, não é uma energia, é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa que está agindo nesse mundo, trabalhando na vida da igreja, trabalhando no coração do crente, para que a pregação do Evangelho aconteça, para que a regeneração aconteça. Então, o Espírito Santo é uma pessoa divina que está por trás, pastor Eleilton, de todas as coisas, da criação à própria redenção. Legal. Então, assim, são vários textos claros falando da divindade do Espírito Santo. A gente poderia até somar, né, a esses textos aí, aqueles vários textos que a gente chama de textos triádicos, né, da Bíblia, onde as três pessoas divinas são apresentadas, né, como na fórmula do batismo, né, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito, bênção apostólica, na bênção apostólica, né, como lá no início de 1 Pedro, quando ele fala da salvação também, coloca lá os três, né, eleitos pelo Pai, santificados pelo Espírito, pela aspersão do sangue do Filho, enfim. Então você tem textos em que os três aparecem também, que podem ser acrescidos aí a essa lista, né? Então, assim, é claro pela Bíblia que o Espírito é Deus. Bom, se ele é Deus, então é possível encontrar nele aqueles atributos que são próprios da divindade, né? Porque nós temos uma lista de atributos que só a divindade possui, né? Que são aqueles atributos que Deus não comunica a mais ninguém. Esses atributos, pastor Júnior, a gente encontra textos bíblicos em que esses atributos são realmente aplicados ao Espírito também, assim como aos demais membros da Trindade? Sim, nós encontramos textos bíblicos que vão apresentar esses atributos incomunicáveis de Deus na pessoa do Espírito Santo. Porque, como já disse o pastor Ademilson, ele é Deus. Como você cita aí esses textos em que as três pessoas aparecem ali conjuntamente, exercendo suas funções no plano de salvação, ele também vai ter, por exemplo, a eternidade. Hebreus 9:14 vai dizer assim para a gente: muito mais o sangue de Cristo, olha aqui Jesus aparecendo, né, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Olha que nesse texto de Hebreus, as três pessoas
presentes aqui da Trindade, né? Do único Deus, né? O sangue de Cristo, o Espírito eterno e esse sangue de Cristo se oferecendo sem mácula a Deus. Nós temos aqui uma referência à eternidade do Espírito. Se a sua eternidade é uma dessas certezas que a gente tem, desses atributos divinos, qualificando aqui o Espírito Santo de Deus. Se nós voltarmos em Salmo, tem uma expressão, um dos salmos mais conhecidos, Salmo 139, né, que vai apresentar o salmista, né, se colocando diante de Deus e compreendendo a sua posição, né? Tu me sondas e me conheces, sabe quando eu me sento e quando me levanto, conheces o meu agir, o meu sentar, o que eu falo antes de me vir à boca, né? O Senhor já conhece os meus pensamentos. E aí ele vai citar, a partir do verso 7, assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Aqui toda essa relação da ideia da onipresença de Deus está ligado ao verso 7, para onde eu poderia escapar do teu Espírito. O Espírito Santo de Deus, portanto, além de ter o atributo da eternidade, ele tem o atributo da onipresença. Não há, para o salmista aqui, não há localização em que ele esteja fora da presença do Espírito Santo de Deus. E também a gente pode ver em textos de Paulo, por exemplo, a questão da onisciência. Quando Paulo vai dizer, Deus nos revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Citando, ele fala essas coisas aos Coríntios, né? Na primeira carta aos Coríntios. Então, assim, nós temos também a ideia de que o Espírito Santo conhece todas as coisas, perscruta todas as coisas e conhece intensamente a intenção de Deus. Só o Espírito Santo entende essa intenção porque ele é Deus e ele tem esse atributo da onisciência. E para não faltar um deles, né? Onipresença, onisciência e a onipotência, quando o anjo, por exemplo, Gabriel, fala com Maria, ele vai dizer, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ele é todo-poderoso, talvez a maior, no cumprimento, né, pleno da missão, na plenitude dos tempos, quando Jesus há de ser encarnado por meio de Maria, por meio do nascimento virginal em Maria, o poder do Espírito Santo atua ali fortemente para que isso seja possível. Então, assim, todos os atributos que nós encontramos em Deus Pai e Deus Filho, na Trindade, o Espírito Santo ele vai ser reconhecido na Bíblia, nesses textos e em outros, tendo esses atributos. Não falta em nenhum desses atributos falta também ser citado ao Espírito. Todos eles têm lá também a presença do Espírito Santo de Deus. Muito bom. Então, olha aí, você que está nos acompanhando, eternidade, onisciência, onipresença e onipotência. Os 4 atributos incomunicáveis também ali na pessoa do Espírito, né? Realmente o Espírito é Deus. Uma questão que é importante também a gente tratar aqui, se o Espírito realmente é Deus, como e como a Bíblia apresenta, então deve ser possível também nós encontrarmos na Escritura Sagrada textos que falam sobre o envolvimento do Espírito com as grandes obras de Deus, né? E quando eu estou pensando aqui principalmente em 2, né? Que é a criação e a redenção, né? Porque a gente tem lá na Escritura que Deus criou
Deus criou os céus e a terra. Nós temos texto da Escritura que fala que o Filho participou ativamente, né? Sem Jesus nada do que foi feito se fez. E nós temos também, no que diz respeito à redenção, o próprio Cristo cumprindo o plano, o Pai enviando. Mas assim, e o Espírito? O Espírito, ele teve participação ativa na criação e na redenção, nessas duas obras grandiosas e gloriosas de Deus? Algumas pessoas, elas vão compreender a obra da Trindade, que aí não tem como a gente falar na pessoa do Espírito Santo sem falar um pouco na Trindade. Não é? Apesar de não ter na Bíblia Trindade, a Trindade está presente na Bíblia, as três pessoas santas, né? De Gênesis a Apocalipse. Então, quando a gente olha para a Bíblia, nós encontramos a Trindade, três pessoas. Mas alguns vão entender que são três manifestações. Então, quem se manifesta no Antigo Testamento é o Pai. E no Novo Testamento, ali, especialmente nos Evangelhos, é o Filho. Quem se manifesta a partir de Atos 2, aí é o Espírito. Então, é uma mesma pessoa que tem modos diferentes, né? Seria, então, o modalismo. Tem maneiras diferentes de se apresentar, como se fosse um mesmo ator tendo ali papéis diferentes. Esta não é a visão bíblica. A visão bíblica é que na criação nós temos o Pai, o Filho e o Espírito na criação, né? Nós vamos encontrar isso, por exemplo, em João capítulo 1, nós temos o Filho participando lá em Gênesis capítulo 1. E será que a gente tem o Espírito Santo? Lá em Gênesis capítulo 1, o próprio Moisés já vai deixar claro isso para a gente, que o Espírito Santo está presente aqui, olha. Depois você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Gênesis capítulo 1 e o verso 1, olha. No princípio Deus criou os céus e a terra. Aí quando vem o versículo 2, era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E algumas Bíblias, especialmente a NVI, ela já traz Espírito com E maiúsculo e o S maiúsculo. Por quê? A compreensão que nós temos aqui é de uma pessoa, não de uma energia, de uma força. Então, o Espírito Santo está presente na criação. Quando a gente vai, por exemplo, para a criação, no capítulo 1 ainda, no verso 26, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então aqui, nós temos a presença aqui de mais pessoas. Daí aqueles que não acreditam na pessoalidade do Espírito, poderiam dizer, mas aqui tem o Pai e o Filho. Mas pelos textos, a Bíblia vai se explicar, pelos textos bíblicos, nós vamos ver que quem está na criação é o Espírito Santo, é o Pai e o Filho. Então as três pessoas estão na criação. E elas são tratadas todas as vezes em que Deus se dirige à criação. No capítulo 3, verso 22, novamente, o homem agora é como um de nós. Então nós temos uma pluralidade, né? É um Deus, são três pessoas e um único Deus, mas são três pessoas distintas. E aqui nós temos a pessoa do Espírito Santo na criação. O Espírito Santo também está na criação. E aí a gente observa o salmista, por exemplo, no Salmo 104, verso 30. 104, verso 30. Deixa eu pegar aqui, pastor Eleilton. Verso 30. Diz assim, olha. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados, e renovas a face da terra. Então, quando o Espírito passa, ele cria e ele renova a face da terra. O Espírito Santo está por trás de toda a criação. Jó vai falar isso. Então, nós temos o Espírito Santo como pessoa, também na criação. E aí, o outro movimento do Espírito que a gente encontra, assim, o Espírito estava na criação, sim, e na redenção. Nós encontramos o Espírito Santo na redenção. Quem está por trás de todo o trabalho de redenção no coração do ser humano é o Espírito Santo. Desde o chamado, da pregação do Evangelho, da regeneração, da santificação, que é um processo, né?
processo que dura a vida toda. Então, na santificação do crente, quem está por trás, quem está trabalhando com a gente, quem está inclinando o nosso coração para as coisas corretas, é o Espírito Santo. O Espírito Santo está presente desde o chamado, né? Desde quando o crente escuta a pregação do Evangelho, já é uma obra do Espírito. Ele acordar desse sono em que o ser humano está submetido, dessa depravação total, é o Espírito que trabalha no coração dele, é o Espírito que está atuando na santificação, é o Espírito que guarda o crente para o dia da glorificação. Então o Espírito está presente no começo, meio e fim da redenção. A gente sempre fala que a salvação, ela começa em Deus e termina em Deus. Então, toda a redenção, o plano começa em Deus Pai, começa em Deus Filho, começa no Espírito, e a redenção ela termina com a presença do Pai, Filho e Espírito. Então, o Espírito Santo também trabalha na redenção deste mundo, dos seres humanos. Legal. Acho que nós até conversamos sobre isso no primeiro programa Texto e Contexto, né? Você que acompanha o Texto e Contexto já há algum tempo, lá quando nós iniciamos o programa, né? Acho que a primeira temporada foi sobre... Plano de redenção. Foi sobre o plano de redenção. Isso. E lá naquela primeira temporada a gente comentou a respeito disso, né? Você pega lá todas essas obras do plano de redenção, todas elas, e aí, inclusive essas que dizem respeito à aplicação indivíduo, né? Todas elas, você vai estudar sobre adoção, sobre conversão, sobre justificação. Em todas você encontra textos que ligam a pessoa do Espírito à execução, né? À realização da obra. Só mais uma palavra, pastor Eleilton. E uma igreja, irmãos, que é pentecostal como a Igreja Adventista da Promessa, às vezes, tá? A gente vai associar a obra do Espírito Santo só no momento dos dons, né? Ele concede os dons. Mas o Espírito Santo está trabalhando por trás de todas as coisas. Então, o plano de redenção, ele deve ser entendido também como uma obra do Espírito, onde ele está nos levando a enxergar Jesus. A gente sempre chama o Espírito de ministério do holofote, né? Ministério da luz, onde o Espírito Santo joga luz e a gente enxerga Jesus. Quando a gente enxerga Jesus, a gente pode ser redimido dos pecados, pode ser salvo na cruz do Calvário. Mas quem está jogando luz para a gente enxergar Jesus é o Espírito Santo. Não é o nosso assunto, né, pastor Ademilson e pastor Eleilton, mas interessante nessa ideia do plano de redenção, né? A centralidade de Cristo, né? Deus Pai envia o Filho e tudo vai convergir nele, e o Espírito Santo aponta para Jesus, né? Concede os dons, quem em Atos 1 e 2 ali, é o poder do Espírito Santo que vai levar a igreja a viver a missão e levar o reino de Deus, e viver o reino de Deus, mas todas essas coisas de alguma forma apontam para Jesus, né? Não é o nosso assunto, mas a tua fala mas é interessante, me despertou para o fato de que existe uma centralidade de Cristo em todo esse processo. E só mais um detalhe, você usou o termo ali atrás, a Bíblia, a gente está aqui, obviamente, fazendo essa defesa, né? Mas a Bíblia ela não tem um caráter e uma intenção de defender ou provar, né? O termo é revelação mesmo, né? Nós vamos recebendo a revelação de Deus Criador, do Deus Redentor, por meio da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que a Bíblia está fazendo para a gente é revelar a ação amorosa, poderosa e justa de Deus pela humanidade, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. Legal, muito bom. Nós temos falado até essa altura do programa, acho que tanto o pastor Ademilson quanto o pastor Júnior, né, algumas vezes já mencionaram aqui a ideia de que o Espírito Santo ele é uma pessoa, né? Ele é um ser divino, mas ele é um ser pessoal. Talvez muita gente tenha dificuldade de enxergar o Espírito Santo como uma pessoa por conta dos símbolos que a gente tem, né? Quando você pensa no Pai, muita gente tem um imaginário, né, de como é o Pai, né? Imagina uma pessoa, de repente um ancião, né, de barba branca. O Filho, então Jesus se encarnou, então quando você pensa no Filho, você também já pensa em alguém com a aparência de um ser humano, né? Mas você olha para o Espírito, aí as imagens que a gente tem na Bíblia, de pomba, de fogo, o próprio significado da expressão, né, vento. E aí às vezes as pessoas têm dificuldade de entender o Espírito como um ser pessoal por conta disso, né? Por faltar essa materialização, né? Pensar
no Espírito como tendo um corpo humano, né? Então, como entender essa questão, né? Ajuda aí, pastor Júnior, o pessoal que está em casa, nos ouvindo agora, nos acompanhando, a entender essa questão ligada à pessoalidade do Espírito Santo. Precisa ter um corpo humano para ser uma pessoa, né? O que define um ser pessoal? Isso aí. Eu acho que primeiro a gente precisa voltar em João 4, quando Jesus disse para a mulher samaritana que Deus é espírito. Então, a própria essência de Deus é espiritual, nesse sentido incorpóreo mesmo. Então, a pessoalidade de Deus, ela não está diretamente ligada ao fato do corpo. Deus Pai e Deus Espírito Santo, e o próprio Jesus, Deus é Espírito, Jesus se encarnou. Aí sim, Jesus ele tem um corpo, na sua ressurreição ele vai mostrar as marcas da cruz para os seus discípulos, ele é visto, ele vai lá com os discípulos de Emaús, ele está na praia lá com Pedro e os demais discípulos, ali em João 20 e 21, mas a gente precisa referenciar que Deus, em essência, é Espírito. Então, a pessoalidade não reside no corpo, mas reside justamente no fato da sua racionalidade, vontade, emoção, questões presentes, e nós, ao recebermos imagem e semelhança de Deus, é isso que nos é transmitido, no sentido de que nós temos essa mesma relação. E Deus ele tem essa relação justamente pelo aspecto da Trindade. João, nas cartas, vai dizer que Deus é amor. E Deus pode ser assim definido como amor, porque na relação da Trindade, na relação perfeita, harmoniosa que existe na Trindade, ali existe amor, existe harmonia, existe justiça, existe paz, existe uma ação de Deus. Então eu acho que é importante a gente dizer isso. Mas para mim, o texto-chave que no meu modo de ver sempre fechou bastante essa ideia da pessoalidade é João 14, quando Jesus fala ali no verso 16, nos textos de despedida, ali nos discursos de despedida junto com seus discípulos, ele diz assim: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro, em outras traduções, outro consolador, para estar com vocês para sempre. Aqui nós temos Jesus pedindo ao Pai o conselheiro. Nós temos aqui de novo a Trindade. E você percebe essa relação pessoal. O Filho pede, o Pai responde e o Espírito vem. Só que o termo aqui que para mim chama muito a atenção é a ideia do outro conselheiro. No grego nós temos duas palavras para essa ideia do outro. O outro de uma outra natureza e o outro de mesma natureza. Então, por exemplo, quando o meu filho fura a bola dele e eu digo para ele: filho, eu vou te dar outro brinquedo, o meu filho automaticamente pode entender, pelo português, que eu vou dar para ele um carrinho em substituição à bola. Só que, se eu utilizasse a mesma palavra que Jesus utilizou aqui, outro brinquedo, meu filho entenderia claramente que ele ganharia outra bola, porque aqui o texto fala de um outro da mesma natureza. O Espírito Santo, ele tem a mesma natureza do Pai e do Filho. Se o Pai e o Filho têm pessoalidade, o Espírito também tem. Nesse sentido, Jesus ele está dizendo, o que ele está dizendo para os discípulos é: eu estou subindo para o Pai, só que eu deixo o outro com vocês. E aí entra nos textos que o pastor Adelmilson citou lá atrás, a igreja, os discípulos, os apóstolos, eles têm essa clareza da presença do Espírito Santo como esse outro de mesma natureza, acompanhando a igreja em diversos dos seus passos ali em Atos. Júnior, pastor Júnior, você me fez lembrar que quando os discípulos eles olham para Jesus e Jesus está se despedindo dos discípulos, então eles vão ficar sem Jesus e Jesus promete um consolador, que é um outro, como você disse, igual. Sim. Um outro igual. E aí Jesus vai dizer assim: olha, vocês vão me ver em breve. A impressão que eu tenho, que assim como Jesus tem um ministério e Jesus está agindo neste mundo, Jesus diz para os discípulos: olha,
quando o Espírito vier, ele vai trazer tudo que eu ensinei a vocês e muitas outras coisas que vocês ainda não sabem a meu respeito. Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Então a impressão que eu tenho é que esse Consolador, ele entra em nós, ele habita no crente. E a partir dessa habitação plena, os nossos sentidos são alterados. Então nós enxergamos diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo já habita na gente. Assim como Jesus, assim como o Pai. Então o Espírito habita. Nós somos o santuário, a morada do Pai, do Filho e do Espírito. Então nós passamos a enxergar diferente, a ouvir diferente, a andar por caminhos diferentes. Então o Espírito Santo altera tudo, porque ele é um outro parecido com Cristo. Ele é um outro advogado. O Espírito também é advogado. Sim. Então imagine aqui, olha, Jesus, ele traz essa nova visão para os discípulos e ele sai de cena, mas ele deixa alguém igual a ele para continuar esta missão. E o Espírito está no mundo, o Espírito está no mundo, especialmente convencendo o mundo da situação pecaminosa. E nós somos morada do Espírito, onde enxergamos todas as coisas a partir da perspectiva de Deus. Por quê? Porque o Espírito está em nós. Então é esse Espírito que nos leva a enxergar todas as coisas diferentes. Por isso que a gente é diferente do mundo, por isso que a gente é diferente das coisas que o mundo propõe, por isso que a nossa santificação nos leva para outro rumo, porque hoje nós enxergamos a vida a partir desses novos óculos que o Espírito Santo colocou em nós. Legal, graças a Deus. É assunto muito empolgante, né? Falar sobre o Espírito Santo. Eu acho que ficou claro para você que está nos acompanhando as verdades bíblicas a respeito de quem é o Espírito Santo. Então, como vimos aqui, o Espírito Santo é um ser pessoal, um ser divino, nosso conselheiro, aquele que habita em nós. Diante de todo esse tema que a gente conversou hoje, nós estamos chegando ao final do programa Texto e Contexto dessa semana. E aí eu queria pedir para o pastor Adelmilson, para que ele desse para aqueles que estão nos acompanhando uma palavra final diante de tudo que foi discutido hoje, né? Lançasse um desafio diante de tudo que foi discutido hoje, e que na sequência, se o pastor Júnior quiser também complementar e dar uma palavra, que ele orasse por nós, nos colocasse diante de Deus, né, à luz de todos esses temas tratados. Joia, quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Continue estudando a Palavra de Deus, especialmente o tema que nós abordamos aqui, a pessoa do Espírito Santo. Nos próximos programas nós falaremos sobre a atuação, o ministério do Espírito Santo. Nós cremos que o Espírito Santo está agindo na igreja, está agindo no mundo. E eu selecionei uma parte aqui de João capítulo 16, versículo 8, que diz assim, olha, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está neste mundo e isso me faz lembrar, gente, que especialmente nas cidades, né? As cidades, Pastor Júnior, tem uma lógica nas cidades. Sim. A impressão que eu tenho é que as cidades elas são perversas, pecaminosas, o pecado reina nas cidades. E o povo vive nas cidades, as cidades abarrotadas, cidades com uma população enorme, e muita coisa acontece nas cidades. O que eu consigo enxergar é que o Espírito Santo está agindo no meio de todo esse caos na cidade. Aquele caos lá de Gênesis 3, o Espírito vem e coloca ordem no coração das pessoas em meio ao caos da cidade. E a gente tem falado muito sobre a ideia de pregar o Evangelho, seja no campo ou na cidade, mas especialmente na cidade. Eu sei que você tem contribuído bastante com a ideia de pregação na cidade, missão urbana. E aqui eu gostaria de deixar um desafio, você pode me ajudar também nesse desafio, Pastor Júnior. Quem sabe Deus está tirando, Pastor Eleilton, este momento, reservou esse momento para a gente falar do Espírito Santo, que o Espírito Santo está em nós, ele habita em nós. E nós vamos pregar o Evangelho, quer no campo ou na cidade, mas especialmente na cidade, nesse caos das grandes cidades, metrô apertado, ônibus lotado, desemprego, miséria, tudo isso que a gente enxerga na cidade. Mas Deus tem um povo nessa cidade. E esse povo está cheio do Espírito Santo para proclamar o Evangelho e reverter essa lógica perversa e pecaminosa das grandes cidades. O Espírito Santo vai usar você
adventista da promessa, para pregar o Evangelho, levar as pessoas a conhecerem Jesus, e toda desordem que existe neste mundo, haverá ordem, porque onde o Espírito Santo habita, a ordem, o coração é sossegado na presença de Deus. Eu gostaria que você recebesse de nós, gentilmente, esse desafio, pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo, especialmente nas cidades, pastor Júnior. Sim, pastor Demilson, você falando vai aquecendo o coração, porque a redenção, ela atua fortemente em toda a humanidade e especialmente nesse tempo nas cidades. Porque hoje nós temos uma migração muito grande. As estatísticas dizem, os teólogos, os missiólogos, eles têm dito agora, nesse início de século, no máximo até 2050, mais de 80% das pessoas estarão nas grandes cidades. Tem um teólogo que diz que é onde você encontra a maior concentração por metro quadrado de imagem e semelhança de Deus. Como você disse, pastor, é uma imagem e semelhança caída, em caos, em desordem. Mas a igreja, impulsionada pelo Espírito, ela precisa assumir essa missão dessa pregação, dessa hora final em que essa concentração na cidade, a tecnologia que nos oferece, um momento como esse, que a gente pode estar falando com gente de todo o mundo, talvez a gente está preparando, Deus está preparando um cenário final de uma grande pregação do Evangelho, e ela com certeza acontece e pode expandir por meio das cidades. É um desafio que a gente precisa entender, que essas pessoas que estão vivendo no caos precisam da ação ordenadora e restauradora do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Amém. Vamos orar? Senhor, Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo aqui, esse momento que a gente pode conversar sobre o teu poder, a tua graça e a própria pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. Desde já pedimos perdão pela nossa fraqueza, pela nossa incompreensão da tua grandeza. Mas naquilo que nós temos recebido de revelação da Tua Palavra, nós Te agradecemos pelo Seu interesse por nós, pela redenção que o Senhor opera em nós, através da Tua boa vontade, da ação do Filho de Jesus Cristo e da ação também do Espírito Santo, santificando, nos conduzindo à Tua presença cada vez mais, e ao mesmo tempo que nos conduz à Tua presença, nos conduz também em missão, indo ao mundo para ser sal e luz por meio do Teu Evangelho. Que nós entendamos isso e aceitemos esse desafio de viver a Tua Palavra de tal forma que faça diferença em nós e possa também impactar a vida de outros, aonde estivermos, no campo ou na cidade, mas que nós aceitemos o desafio de viver na dinâmica, no poder do Teu Santo Espírito. Oramos no nome e pelo amor de Jesus, hoje e para sempre. Amém. 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 Graças a Deus. Obrigado você que nos acompanhou até aqui no programa Texto e Contexto. Obrigado, pastor Júnior. Obrigado, pastor Ademilson. Na próxima semana nós vamos continuar conversando a respeito desse tema, continuar conversando a respeito do Espírito Santo. Falaremos sobre a atuação do Espírito Santo, tem programa sobre o batismo no Espírito, sobre os dons do Espírito. Então, não perca a continuação dos programas dessa temporada a respeito do Espírito Santo. Que Deus lhe abençoe, que o Senhor continue lhe ajudando a crescer na graça e no conhecimento. Até a próxima semana.